Ruth capítulo 3, nós vamos ler hoje o versículo 1 até o versículo de número 13. Versículo 1 até o versículo 13. Deus tem algo a falar conosco nessa noite, irmãos. Então a leitura da palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um de nossos parentes? Eis que essa noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Respondeu ela: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Amém, irmãos? Assim é a nossa leitura da palavra de Deus essa noite. Vamos pedir a Deus que Ele fale conosco, que Ele traga a nós iluminação e para que nós possamos aprender da parte do Senhor. Amém? Então baixa a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e amado Pai, bendito seja o Senhor por tudo. Senhor, nós te pedimos nessa hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Ó Deus, por meio da Tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor. O sermão, ó Deus, está preparado, mas é o Senhor quem fala aos nossos corações. É o Senhor quem tem o poder de fazer isso. E por isso te pedimos, dá-nos Teu Espírito nessa hora. Ó Deus, usa-me, porque estarei trazendo essa mensagem, para a honra e glória do Teu santo nome. Que, ó Deus, nós, ao término dessa mensagem, ó Deus, nós possamos dar glória ao Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Leitura da palavra de Deus, Ruth, capítulo 3, versículos do 1 até o 13. Irmãos, eu escolhi, quem viu aí o cartazinhos, né, o cartazinho que eu coloquei nas redes sociais, eu escolhi o tema para esse sermão, cúmplices de um resgate, Ruth e seu Goel. Eu não pensei nesse tema olhando para aquela novela da SBT, tá bom? É óbvio que o tema o título é o mesmo título da novela, mas eu não pensei nesse título imaginando aquela novela. Se bem que depois eu até fui ver a questão da sinopse da novela e tudo mais, mas não é esse o propósito, tá bom? Aqui o que nós vemos, de fato, é que há pessoas aqui que realmente são cúmplices de um resgate, né? Que estão
arquitetando um plano para serem resgatadas. E, como nós veremos, né, durante toda a mensagem, nós aprenderemos que Noemi e Ruth, elas bolam um plano para que Boaz possa resgatar elas, e isso tem algo muito maravilhoso a falar ao nosso coração nessa noite. Irmãos, o capítulo 3 de Ruth fala sobre o valor da família. Por isso, envolve resgate e proteção. Mas para que, como eu falei no início, para que Ruth e Noemi fossem resgatadas, né, para que isso pudesse acontecer, elas tiveram que bolar um plano. Um plano teve que ser elaborado. E quem que elaborou esse plano? Obviamente foi Noemi, né? Eu não sei se você já leu O Senhor dos Anéis, ou já assistiu o filme. O Senhor dos Anéis é uma história que eu gosto muito, tanto O Senhor dos Anéis quanto O Hobbit, né? São histórias que têm uma profundidade assim maravilhosa, né? Em O Senhor dos Anéis, quando Gandalf descobre que Bilbo ele carrega no seu bolso um anel mágico, que na verdade esse era o anel do Senhor das Trevas, Sauron, Gandalf ele decide então arquitetar um plano para dar um fim àquele anel, né? E Bilbo estava indo embora, fazer outras viagens, e Gandalf ele decide então no seu plano usar o sobrinho de Bilbo Bolseiro, que é Frodo Bolseiro. Aqui no livro de Ruth, nós olhamos para Noemi, e Noemi, num belo dia, tem um plano. E, de repente, ela pensa assim, Ruth, ela vai ser o personagem principal para esse meu plano. Então, eu vou usar Ruth para cumprir os meus propósitos, né? Então, irmãos, nós planejamos, né? Você e eu, nós também fazemos planos. Porque nós também temos algo na nossa mente, que visa cumprir um desejo do nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas embora que a resposta certa venha dos lábios do Senhor, o fato é que nós fazemos planos, e fazer planos é uma coisa boa, planejar é bom. É bom sentar com a nossa esposa ou com o nosso esposo para, às vezes, planejar uma viagem, às vezes discutir, que eu digo no bom sentido, não brigar, né? Mas planejar ali as contas da casa, tudo mais, colocar no papel, tudo isso é bom. O ruim é quando nós fazemos isso na esperança de que Deus não se envolva nos nossos planos. Mas isso é impossível, porque nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O Provérbio 16 também, ainda vai dizer assim no versículo 9, depois de ele dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aqui no Provérbio 16, ele vai dizer assim também no versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Nós somos responsáveis em fazer nossos planos, e nós gostamos de fazer isso, mas nós nunca planejamos como se Deus não estivesse ali, também tomando as rédeas de todas as coisas, né? De uma forma ou de outra, Deus está ativo ali, quando nós planejamos também. Então, Noemi teve um plano. E qual era o plano de Noemi? Como diz aqui no versículo 1, o plano de Noemi era buscar um lar para Ruth. Algo que é digno de atenção nesse desejo de Noemi para com Ruth, é que ela não queria simplesmente um marido para Ruth, ela queria um lar. Ela queria que Ruth fosse feliz, que Ruth tivesse um bom marido, alguém que tem uma boa referência. Então ela está dizendo assim, minha filha, não hei eu de buscar um lar para você, para que você seja feliz? Ora, pois, não é Boaz um parente da nossa família? O que Noemi quer aqui, irmãos, é que Ruth seja feliz, é que Ruth encontre um lar onde ela tenha proteção, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, por hora, o que é importante da gente saber é que isso significa que o desejo de Noemi para com Ruth é que ela fosse feliz,
que ela tivesse de fato um bom marido, um homem cheio de amor por ela. Então, num dia desses, Noemi estava lá, na sua cadeira de balanço, né? E Ruth estava assim, parece que ambas, pensando aqui num cenário, parece que ambas estavam assim, sem fazer nada, e Noemi estava ali só bolando um plano na sua mente. De repente ela pensa assim: Ruth, eu tenho um plano, e o plano é esse: eu vou arranjar um lar para você. Eu vou arranjar um lar para você. O versículo 1 até o 5, irmãos, fala sobre esse plano de Noemi. E como é que foi esse plano de Noemi? O plano dela era para unir ela e Boaz. E para isso ela teve que fazer algo até inusitado, né? Que muitas vezes pode ser até perigoso. Pode parecer, irmãos, que ela queria que Ruth fosse só usada por ela, egoisticamente usada por ela. Mas o fato é que o tempo da colheita estava acabando, estava acabando, e Noemi já estava pensando assim: ora, Ruth não pode perder Boaz. A colheita está acabando, todo mundo está indo para a sua casa. Boaz é um dos nossos resgatadores, é um homem que cuidará e amará de Ruth e lhe dará uma família feliz. Então ele reacenderá o nome da nossa família novamente, porque ele é um parente remidor. E será ele que nos resgatará. Parece egoísta esse plano de Noemi, porém, irmãos, o que ela estava fazendo aqui era dizer assim para Ruth: Ruth, nós temos que salvar o nome da nossa família, nós temos que salvar, resgatar o nome da nossa família, e nós temos que ter alguém que nos traga proteção e cuidado. Naquele tempo, irmãos, o povo dizia basicamente assim: é melhor ser solteira do que desejar ser solteira, né? No passado, as mulheres solteiras estavam muito vulneráveis a ter uma vida mais sofrida. Então, ter um bom marido era uma dádiva. Ter uma pessoa que lhe oferecesse cuidado, proteção, era algo muito bom para uma mulher. Então, Noemi está olhando para essa cena e ela está pensando assim: Ruth, você precisa de alguém que cuide de você, de alguém que lhe traga proteção, né? É óbvio que nem todos os homens, irmãos, são como Boaz, ou naquele tempo eram como Boaz, né? Mas Noemi sabe quem é Boaz, e por isso ela está dizendo assim: olha, Boaz é um bom marido para você. Hoje em dia, irmãos, o feminismo tem ensinado que a mulher não precisa do homem, e o machismo diz a mesma coisa, que o homem não precisa da mulher, e ambos não precisam um do outro. E aí se cria uma série de confusões, né, entre feminilidade e masculinidade. O homem não precisa da mulher, a mulher não precisa do homem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando Deus fez Adão, Deus viu que Adão estava só. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus pensou em Adão. Ele disse: olha, temos que fazer uma esposa para Adão, porque ele está só. A linguagem aqui é um tanto, como é que eu posso dizer? É um tanto pobre, no sentido assim, linguístico e até também pensando em Deus, que sabe todas as coisas, né? Mas é uma linguagem que está muito próxima de nós, para dizer assim, que Deus se importou com o ser humano, com o homem. Então, quando ele criou Adão, Adão estava só no paraíso. E Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, olha, vamos fazer uma mulher para Adão, uma mulher que lhe seja uma esposa idônea, ou seja, apta para cuidar dele, apta para auxiliá-lo, apta para também ajudá-lo nas suas decisões, uma mulher que lhe seja uma bênção na sua vida. Aqui cabe muito bem as palavras, irmãos, de Matthew Henry, quando ele diz assim: a mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não feita da sua cabeça para governá-lo, ou de seus pés para ser por ele pisada, mas de seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Então Deus fez a mulher para o homem. Homem e mulher se completam, mulher e homem se completam. Irmãos, nós precisamos deixar de lado o que o feminismo e o machismo diz a respeito
do que é a mulher e do que é o homem, porque ambos não compreendem a Deus e o plano de Deus. Ambos querem criar um tipo de homem e um tipo de mulher. Ambos vivem em pé de guerra, mas ambos não sabem para onde vai. Estão num caminho que, sabe, só existe escuridão e ficam um joga uma ideia daqui, outro joga uma ideia dali, e ambos ficam se debatendo, brigando, como se eles compreendessem a vida. Todas essas filosofias não têm o fim último de glorificar a Deus. Todas essas filosofias feministas e machistas, todas elas, irmãos, têm o fim de fazer com que o homem, com que o ser humano seja exaltado, com que o ser humano seja idolatrado, com que o ser humano seja tipo um ser que é digno de glória, né? Então, quando o machismo diz uma coisa do lado, ele está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor. Quando o feminismo diz uma coisa da ala delas, né, tudo mais, ela está dizendo assim, olha, eu tenho toda a razão. Sabe, no fim das contas, nem tem razão feminismo, nem tem razão machismo. Ambos são duas vertentes que são pecaminosamente, têm suas filosofias pecaminosas e têm destruído o conceito de mulher e de homem na sociedade. Voltando aqui o texto, irmãos, embora o plano de Noemi, que foi inusitado, né, e até afoito, né, embora ela tenha esse plano, ela estava buscando a felicidade da sua nora e querendo restaurar o nome da sua família. Porém, aquele era um plano, irmãos, um tanto perigoso, porque Ruth estaria ali à noite na eira até altas horas da noite, e poderia ser que viesse alguém, até mesmo outro estrangeiro, e molestasse Ruth ali onde ela estava. Então, é importante a gente entender que planejar é muito bom, que nós temos a liberdade de fazer planos, mas nós devemos entender, irmãos, que nós não devemos ser apressados em nossos planos. O plano de Noemi deu certo, glória a Deus, mas algumas coisas poderiam ter saído muito complicadas, né? Então, por isso, diz o ditado popular e diz, com razão, que a pressa é inimiga da perfeição. É inimiga da perfeição. Temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos planejando. Planejar é bom, mas nós devemos planejar de acordo com a sabedoria que Deus nos dá, né? E colocar nossos planos diante do Senhor. Então, com o plano traçado, Ruth vai para a eira, ela não viu nenhum problema em fazer aquilo que sua nora estava pedindo, né? Aqui no versículo 5, sua sogra estava pedindo, aqui no versículo 5 diz, tudo quanto me disseres farei. Então, ela não viu nenhum problema no plano da sua sogra, né? Por isso, irmãos, a história de Ruth, o capítulo 3 e o 4, é a história de duas mulheres que são cúmplices de um resgate, né? Aqui no versículo 6 diz assim, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. A eira era um lugar onde era feita a separação. A gente vê muito isso, né? O trigo e o joio, a simbologia lá do Salmo 1, da pessoa que joga a palha para cima e o vento dispersa. A eira era um lugar onde as pessoas iam fazer a separação do trigo e da palha, ou do trigo e do joio. E também, como aqui era um tempo em que o povo estava colhendo a cevada, né? Parece com trigo. Então, o povo ia para a eira fazer a separação da palha da cevada. Sempre era feito num lugar alto, onde o vento vinha muito forte. E quando o vento batia, a pessoa jogava com um garfão aquelas palhas para cima, né? O grão caía num lugar no chão, que era um pouco afundado, né? Para que o grão pudesse ficar ali, e o vento levava a palha. Daí aquela ideia que o Salmo dá, né? O vento que dispersa a palha, né? Ou a palha que é dispersada pelo vento. Irmãos, ali era um tempo de festa. Possivelmente fosse o mês de abril ou de maio, e o povo estava em festa. O povo comemorava as festas dos pães asmos, a festa das semanas, e tudo isso num contexto de Páscoa, que por fim cairia naquilo que nós conhecemos como o dia de Pentecostes. Então o povo estava em festa, estava alegre, né? E
o povo ia pegava suas primícias e oferecia ao Senhor, né? Então, terminado aquele tempo de chuvas, chegava o tempo das colheitas, e no tempo das colheitas era um tempo de festa. O povo ia para o campo muito feliz, alegre, e fazia ali a separação depois na eira, e é nesse lugar que Ruth está. Observe comigo uma coisa que é importante sobre isso aqui, sobre essas festas. Ali eles estavam no tempo da Páscoa. Todas estas festas englobavam no período da Páscoa, né? Festa dos pães asmos, festa das semanas e a festa do Pentecoste, que era 50 dias depois a Páscoa. Olha que coisa interessante, irmãos. É nesse tempo aqui que Ruth e Noemi, elas são resgatadas por Boaz. Aqui vale salientar que Pedro, quando você olha lá para Atos capítulo 2, qual é o momento em que Pedro prega o evangelho? Qual é o momento em que o Senhor Jesus ele é morto na cruz? É num tempo de Páscoa, num tempo nas festas dos pães asmos, nas festas das semanas, no Pentecostes, Pedro prega o evangelho e muitas pessoas são convertidas. Isso nos leva a olhar, irmãos, para o livro de Ruth e compreender que foi durante uma festa, um tempo de festa, que Deus decidiu resgatar aquelas duas mulheres, usando Boaz como seu Goel, e nós vamos já ver o que é isso, como seu resgatador. Então, olha que coisa maravilhosa, observe isso, todas aquelas festas apontavam para Jesus como Salvador, como Redentor, como protetor do seu povo. Ruth e Noemi chegaram em Belém quando elas voltaram da terra de Moabe. Diz aí Ruth, capítulo 1, versículo 22, que elas voltaram no princípio da cega. Quando elas chegaram em Belém, chegaram no princípio da cega, ou seja, quando o povo estava feliz, alegre. E durante esses períodos de festas, o povo estava com o coração assim, muito festivo, muito alegre, o povo ia para o campo, e é por isso que Ruth, vendo o povo no campo, no capítulo 2 nós lemos que ela diz assim: Noemi, deixa-me ir ao campo colher espigas. Ah, meus irmãos, se você parar para pensar, Deus está em um momento muito importante de Israel, aqui, mostrando a sua graça, a sua bondade para com duas mulheres que estavam desamparadas. Uma era judia, a outra era gentia. E quem foi que resgatou aquelas duas mulheres foi um homem judeu chamado Boaz. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, o que é que Jesus fez por nós? Ele veio nos resgatar, e Jesus resgatou tanto judeus quanto gentios. Nós olhamos para Boaz e nós pensamos assim: esse Boaz é a figura do Cristo. Nós olhamos para Noemi, nós pensamos, Noemi é a figura do povo judeu. Nós olhamos para Ruth e nós devemos pensar assim: Ruth é a figura do povo gentil no Antigo Testamento. Todo esse cenário está apontando lá para o futuro, dizendo assim: quando Cristo vier, Ele salvará tanto judeus, Noemi, resgatará tanto judeus, Noemi, quanto gentios, Ruth. Olha que mensagem maravilhosa. Já aqui no Antigo Testamento dizendo assim: Deus não fez acepção de pessoas. Deus ama tanto os judeus a quem chamou primeiro, quanto os gentios a quem chamou depois. Por isso, meus irmãos, o texto de Efésios capítulo 2, versículo 11 a 19 diz assim, com relação a nós gentios, como se dissesse assim para Ruth também, quando Ruth se converteu a Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de judeus e gentios fez um.
E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliando ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, as questões étnicas que existiam entre gentios e judeus. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Aos que estavam longe são os gentios, aos que estavam perto são os judeus, porque em ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmãos, veja que mensagem maravilhosa da parte de Deus encontramos aqui. Noemi e Ruth foram resgatadas no tempo em que o povo estava festejando. Nós fomos resgatados lá na cruz ainda pelo Senhor Jesus Cristo, num tempo em que o povo estava comemorando a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das semanas, e ia parar lá no Pentecostes, quando Pedro prega a palavra no Pentecostes. O que é que acontece? O que é que acontece? Ali está judeus e gentios juntos, e ambos perguntam assim: e agora, o que nós faremos? E Pedro diz: olha, se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus e se batizem para serem cancelados os vossos pecados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O livro de Ruth nos ensina aqui que diante de um evento tão importante, o Cordeiro de Deus estava sendo anunciado na figura de Boaz, como que Deus dizendo assim: é isso que Cristo fará, tanto por judeus quanto por gentios, ele resgatará a ambos. Olhe para Jesus, pela fé, e diga assim: Senhor, muito obrigado, eu sou um gentio, eu não sou um judeu, mas eu sou um gentio, eu era estranho à aliança, hoje eu não sou mais, eu estava sem o Senhor no mundo, hoje eu não estou mais, eu era alheio à vida de Deus, hoje eu não sou mais, hoje eu sou amigo de Deus, hoje eu sou filho de Deus, hoje eu vivo para a glória de Deus. Essa é uma mensagem, irmãos, cheia de glória indizível, porque muitas vezes nos falta palavras para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então louve ao Senhor por isso, glorifique a Deus por isso, porque Deus colocou o seu coração em você, e se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua vida, entenda isso, é porque Deus amou você, e Deus lhe chamou no tempo, e Deus lhe trouxe regeneração, e levou você à conversão, porque Ele lhe amou tanto, que Ele deu a vida do seu próprio Filho, para que nós jamais pudéssemos perecer. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Seguindo aqui o texto, Ruth vai à eira, e diz o texto aí no versículo 7, que Boaz, depois de ter bebido um pouco, né, ele come, bebe, e estando já o seu coração um tanto alegre, ele vai se deitar, né, num monte de cereais, próximo a um monte de cereais, e então Ruth chega de mansinho, e descobre ali os seus pés, e se deita aos seus pés, e descobre os seus pés. Irmãos, lembre-se, o povo estava festejando, como nós já vimos, o dia tinha sido cansativo, de muito trabalho, e o povo à noite, eles iam festejar, comiam, bebiam um bom vinho, e depois eles iam se deitar. A palavra de Deus, quando diz aqui que Boaz comeu e bebeu e ficou um tanto alegre, não está nos ensinando que Boaz ficou bêbado, porque isso seria um descumprimento da lei também. O texto está ensinando que, assim como diz a palavra, que o vinho, ele alegra o coração do homem, ele deixa o homem animado. Então Boaz ficou um tanto animado, um tanto feliz, e quando ele sentiu que talvez as coisas pudessem sair do prumo, então ele foi se deitar, né, para que não pecasse contra o Senhor. A palavra de Deus não proíbe o uso de bebida forte, mas proíbe o vício, proíbe o consumo em alta quantidade, né? E o embriagar-se, né?
E ela nos aponta dizendo o seguinte, nos ensinando o seguinte, que se nós não temos condições de lidar com essas coisas, é melhor que a gente nem chegue perto disso, deixe isso para lá, né? Até pelo bem de outros irmãos que têm problemas com isso aí também, ou que tiveram problemas com isso aí também. Então, ali Boaz deitado, junto àqueles cereais ali de cevada, Ruth chega, se deita aos seus pés e descobre os pés do homem. Lá pela meia-noite, diz o texto, que o homem, do nada, se levantou, talvez ele sentiu frio nos seus pés, porque estavam descobertos, né? Ele se levanta, se senta, e assustado ele pergunta assim, quem és tu? De repente tem uma mulher lá, do lado de Boaz, ele pergunta, quem és tu? Lembre-se, naquele tempo não existia essa luz que nós temos hoje, luz elétrica, né? O povo ia se deitar, apagava a sua lamparina, tudo era escuro. E ali naquele escuro, ele sem reconhecer Ruth, ele pergunta, quem é você? Quem é você que está aqui? E Ruth diz, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. O plano de Noemi era que Ruth, ela se deitasse perto de Boaz aos seus pés, lhe descobrisse os pés, mas que depois disso, quando Boaz se acordasse, ela não dissesse nada. Só que, talvez devido ao medo, né, constrangimento, Boaz se acorda assustado, pergunta quem és tu, e Ruth, ali naquele momento de constrangimento, de medo, né, de agonia também, ela diz assim, olha, eu sou Ruth, tua serva, estende a tua capa, porque você é meu resgatador. Isso, irmãos, sabe quando a gente vai pregar a primeira vez e a gente fica assim nervoso, com as pernas bambas, ou quando vai apresentar algum trabalho na escola, na faculdade, diante de uma multidão, né? Ruth estava praticamente assim, medrosa, né? Diante de um homem só, ela estava medrosa, pensando assim, meu Deus do céu, o que foi que eu vim fazer aqui? Qual resposta esse homem dará para mim? A ideia aí de estender a capa, muitas pessoas pensam que Ruth estava dizendo assim, olha, tenha relações comigo, porque você é meu resgatador. O texto não está ensinando isso. A ideia de estender a capa, que ela está dizendo assim para Boaz, estende a tua capa, porque tu és meu resgatador, ela está dizendo praticamente assim, olha, me dê proteção, case-se comigo, seja meu protetor, porque você é meu resgatador. Então ela está pedindo o homem em casamento. Geralmente o pedido de casamento partia do homem, né? Que ia até a casa da moça com a sua família e ali faziam contratos de noivado. Esses contratos geralmente eram um dava presente ao outro, né? E o rapaz se apresentava à família da moça, ou quando era o contrário, né? A moça nunca ia até a casa do rapaz, sempre tinha que ir um homem. Ou era o pai, ou era o irmão, ou era um primo, ou um homem que estava ali representando a família, né? Mas sempre um homem ia na casa, por exemplo, se a moça fosse casar, né? Então o pai, ou o irmão, ou alguém ali, um homem, ia até a casa do moço e ia estender, ele ia estender o convite àquele rapaz, à família daquele rapaz e a ele, para que ele se casasse com a filha dele, né? Aquelas questões que muitas vezes era até um perigo, né, de casamentos arranjados. Mas aqui no caso de Ruth, como ela não tinha ninguém que fizesse isso por ela, então ela, no seu nervosismo, ela disse logo assim de cara, direto, olha, Boaz, case-se comigo, você é meu resgatador, me traga a sua proteção, estenda a sua capa sobre mim, ou seja, me dê a sua proteção, case-se comigo, né? A ideia de Noemi era que Ruth esperasse Boaz falar, que Boaz dissesse assim, minha filha, eu quero casar com você, você quer casar comigo, eu quero lhe oferecer a proteção, eu quero resgatar você e Noemi, você aceita? Mas pelo contrário, Ruth nem esperou o homem falar, o seu nervosismo levou ela a dizer assim, Boaz, você é meu protetor, você é meu resgatador, então, você quer casar comigo, né? Irmãos, para surpresa daquela mulher, para nossa surpresa também, a resposta dela foi muito
foi muito agradável. Foi tão agradável que aí no versículo 10, Boaz diz assim: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. A resposta de Boaz nos ensina 3 verdades importantes a respeito de Ruth e a respeito daquilo que ele fará por ela, caso o outro resgatador não queira resgatar Ruth e Noemi. Irmãos, em primeiro lugar, a resposta de Boaz, na sua resposta, ele nos ensina que a segunda benevolência de Ruth foi melhor que a primeira. É o que ele diz aqui. Porque ela não quis compromisso com um homem jovem, quer seja rico, quer seja pobre. Ela foi em busca de algo que era ideal para a vida dela, que ela sentia que, de fato, aquele era um homem de Deus para a vida dela. Isso nos ajuda a compreender que, na escolha de um marido ou de uma esposa, nós devemos pensar com quem nós vamos casar. Tem pessoas que, às vezes, querem casar, querem namorar, e não pensam na pessoa com quem ela vai namorar. Ela não pensa qual o sentido de vida aquela pessoa tem para ela, né? Então, há homens e mulheres imaturos, e por isso, casar com uma pessoa assim é um problema, né? É um perigo. Outra coisa, um crente casar com um descrente, muitas vezes é um perigo também, a menos que Deus ele reverta a história, né, nessa situação aí. Mas é um perigo porque muitas vezes vai acabar entrando em choque as duas realidades, a realidade do crente e a realidade do descrente. E por causa disso, lá no matrimônio, isso pode dar em muitas brigas, muitas desavenças, né, muito desentendimento. Então, quando nós vamos escolher uma esposa ou um esposo, nós devemos pensar, quem é essa pessoa para mim? Por isso, Boaz diz aqui, minha filha, a tua segunda benevolência foi melhor que a primeira. Segundo lugar, Ruth foi em busca de um homem que sabe como valorizar uma mulher. Boaz era um homem bom, ele sabia reconhecer, meus irmãos, a virtude de uma mulher, a nobreza de uma mulher. Por isso ele diz para Ruth, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo o que disseste eu te farei, porque toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E ele está dizendo assim, eu sei quem é você é uma mulher virtuosa. Meu irmão, com relação aos solteiros, até mesmo às vezes para os casados, quem nós temos escolhido para namorar ou casar? Você já notou as qualidades dessa pessoa, como ele trata a sua família, como ou ele ou ela trata a sua família, as pessoas à sua volta, ou até mesmo um garçom, como essa pessoa lida com os seus defeitos e com os seus próprios defeitos, os defeitos de si mesma. É uma pessoa ciumenta, orgulhosa, irascível, arrogante. É uma pessoa que só pensa em casar para ter relações íntimas, né? Ou uma pessoa que não quer sair das abas de seus pais, não quer trabalhar, não quer dar um sustento àquela mulher. Quem é a pessoa com quem nós estamos escolhendo para casar, viver a nossa vida toda, para namorar? Se você estiver pensando em escolher uma pessoa que não honra seus pais, que não quer trabalhar, que é uma pessoa ciumenta, orgulhosa, irascível, eu lhe dou um conselho bem simples, mas aí você aceita se quiser. Não escolha essa pessoa para a sua vida, porque isso vai ser uma tremenda dor de cabeça para você. Nós precisamos escolher pessoas para viver conosco, pessoas que têm virtude, pessoas que têm boas qualidades. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que tem ótimas qualidades.
é uma pessoa que será uma bênção na minha vida e na vida da minha família, né? E a resposta de Boaz e a atitude dele, irmãos, nos ensina também que ele não quis se aproveitar da fragilidade de Ruth. Lá estavam eles no escuro, e se ele fosse outro tipo de homem, ele teria pensado assim: tá bom, Ruth, eu vou estender minha capa sobre você. Então deite-se aqui, né? Primeiro vamos ter um relacionamento mais profundo, depois a gente se casa, né? Então Boaz não pensou nisso. Pelo contrário, ele foi sincero com ela. Ele não pensou que, eu vou querer essa mulher só para ter relações íntimas, depois eu, né, tiro ela aí de cena, tiro essa pedra do meu sapato. O texto diz aí no versículo 12, ora, Ruth, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu, fica aqui essa noite, dorme, pela manhã eu vou resolver isso. Se aquele resgatador que é mais próximo não quiser te resgatar, eu farei isso tão certo como vive o Senhor. Então, meus irmãos, Boaz sabia que existia outro resgatador, mais próximo do que ele, que estava na frente dele, podia resgatar Ruth e Noemi. Porém, ele disse assim: olha, eu vou ser sincero com você, eu quero muito casar com você, eu quero muito lhe resgatar, mas tem uma pessoa na minha frente, e como a nossa lei tem esse tipo de coisa, então, Ruth, nós temos que resolver isso do jeito certo. Olha que mensagem interessante para nós essa noite. As coisas têm que ser do jeito certo. Meus irmãos, nós somos servos de Deus. E nós devemos, no nosso relacionamento, tratá-lo como sendo para a glória de Deus. Não podemos ultrapassar os limites. Tem muita gente que antes de casar já quer viver como se fosse um casado. Tem muita gente que antes de casar já quer ter as relações de um casado. E Deus não aprova isso. Deus não aprova isso. Então, se você ainda namora, ou se você conhece alguém que namora, aconselhe essa pessoa a isso. Se você está abrasado, se você quer ter suas relações, case-se com essa pessoa. Não viva assim para o desagrado de Deus. Somos servos de Deus, não podemos ultrapassar os limites. Olha, nós temos um limite no namoro, e o limite é esse: tem coisas que não podem ser feitas agora. Se acalme, espere, ore ao Senhor. Se você quer mesmo, se você ama mesmo essa pessoa, ore ao Senhor e diga: Deus, providencie os meios para que a gente possa casar, Senhor, e saciar os nossos desejos íntimos, né? Nossos desejos sexuais. Enquanto isso não acontece, irmãos, vá orando ao Senhor, vá pedindo a Deus as oportunidades. Irmãos, me permita dizer algo que é muito importante para os nossos dias, que tem a ver também com esse texto. A atitude de Ruth aqui, de dizer: Boaz, estende a sua capa sobre mim, não nos ensina que é a mulher que deve ir atrás do homem primeiro. Pelo contrário, a menos que a situação lhe dê espaço para isso, né? É o homem e não a mulher que deve buscar o compromisso. Embora que a mulher seja apaixonada por ele e tudo mais, ou venha se encantar por ele, queira ter realmente um compromisso, é do homem e não da mulher. O nosso tempo, o sentido de masculinidade dos nossos dias está tão deturpado que os homens hoje em dia pensam assim: eu vou esperar a mulher vir até mim. Os homens não querem mais ir lá, até porque também existe outro problema, né? Se você quiser entrar em cantada, não tem outra palavra, né? Cantar de forma certa, né? Por mais que seja de forma certa, se você tenta fazer isso, aí o feminismo diz assim: ele está me chamando de linda, então isso é um problema. Ele está me seduzindo, né? Então isso é um problema. Meus irmãos, quando a gente quer um relacionamento, quando a gente faz a coisa do jeito certo, tanto a sedução quanto o momento da cantada, sendo do jeito certo, né? Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Então nós homens, nós que temos que ir atrás, né? Há momentos em que a mulher se declara:
mas é nós quem devemos dizer assim, olha, eu aceito isso, né? Eu também sinto isso por você, e eu quero casar com você, eu quero namorar com você. Tem que ter atitude. Os homens são moles, frouxos, fracos, né? Querem fazer, muitas vezes, o papel da mulher. Nós não somos mulheres, Deus fez a mulher como ela é, e Deus fez o homem como ele é, mas o homem de hoje é frouxo, não é homem o suficiente. Cadê a masculinidade dos homens crentes? Tem muito homem na igreja dizendo assim, mas não aparece ninguém. Meu irmão, você não vai atrás. Então, tem que ter uma atitude, né? Então, nós precisamos acabar com esse conceito errôneo, deturpado de masculinidade em nossas igrejas. E nós precisamos cumprir o papel do homem bíblico, do homem que vai, não do homem que fica esperando, né? E assim outras coisas também. Agora, meus irmãos, é importante, voltando aqui para o texto, é importante compreender o que significa ser um resgatador. Você leu aí no texto que Ruth disse, estende a tua capa, porque tu és o meu resgatador. No Antigo Testamento haviam duas leis. Uma lei era a lei do levir, ou do levirato, ou da obrigação do cunhado. É até um tanto estranha essa lei, né? A gente não tem essa lei no nosso meio. De certa forma, graças a Deus. E tinha a lei também que era do Goel, ou seja, do resgatador, né? Por isso que na mensagem o subtítulo é Ruth e seu Goel, ou seja, seu resgatador. Nós estamos aprendendo hoje sobre o valor da família. Por isso a figura do resgatador, ela é muito importante nesse texto aqui, né? A família nas Escrituras, irmãos, é o que estrutura uma sociedade. Hoje em dia o conceito de família tem sido tão deturpado, né, que muita gente diz assim, não existe isso de família, cada um vive do jeito que quiser. E aí parece que alguns crentes também vão se apegando a esses conceitos, e até mesmo em muitas de nossas igrejas, o conceito de família vai se desfazendo. Mas a Bíblia nos aponta que a família é o que estrutura uma sociedade, não é a economia, não é a política, não é o trabalho, porque quando tudo isso acaba, quando tudo isso se desfaz, o único lar seguro que nós temos é a nossa família. É lá. É como que um porto seguro para nós. Então, por isso, a igreja também é considerada uma família, porque quando tudo se acaba, nós corremos para os braços de Deus. E os braços de Deus muitas vezes é estendido como o povo de Deus nos abraçando. Então a família tem sido atacada de um lado e de outro, né? Por pessoas cheias de si. Nós precisamos lutar por nossas famílias. O diabo tem agido de um jeito ou de outro, tentando destruir os nossos lares. E nós não podemos aceitar, irmãos, esses conceitos mundanos e deturpados que querem entrar em nossas igrejas a respeito da família. Os nossos valores a respeito da família, são os valores bíblicos, não podem ser deixados de lado por caprichos de mentes diabólicas que querem destruir a família tradicional e, obviamente, a família bíblica. Então, nós precisamos lutar para manter nossas famílias de acordo com aquilo que Deus ensina em sua palavra. Em nossos corações tem que estar batendo forte um sola escritura, dizendo assim, não é o que o mundo diz, não é o que filósofo tal diz, não é o que tal pessoa de tal área da política diz a respeito de família, é o que a Escritura diz e nada mais. É isso que nós devemos nos apegar. A palavra de Deus tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É a obediência a Deus, e não obediência ao mundo. O mundo diga o que quiser, fale o que quiser. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, se Ele é o Senhor da nossa vida. Então, quem diz o que é família, o que é casamento para nós, é a palavra de Deus e não o mundo. Continuando aqui, meus irmãos, a exposição. A lei do levirato
e a lei do Goel nos ensinam o seguinte. A lei do levirato era a obrigação do cunhado. Era basicamente assim, quando morria um parente, né, o irmão desse parente falecido, ele tinha que se casar com a esposa daquele seu irmão e cumprir a lei. Por que isso tinha que acontecer? Para que a esposa do parente falecido não ficasse desamparada, sem nenhum bem, para que o nome do falecido não ficasse perdido entre o povo de Deus e viesse a perder a herança também que ele tinha para dar para os seus filhos. Isso acontecia, essa lei tinha a ver no caso de que quando o falecido morria sem deixar um filho homem, né? E também outro problema que existia aqui era quando a esposa, o marido daquela mulher, daquela viúva, né, se casava com um estrangeiro, e para que a herança do falecido não fosse para o estrangeiro, o cunhado solteiro tinha que se casar com a esposa do seu irmão falecido. Então essa era a lei do cunhado, era a lei que dizia, olha, o irmão tem que se casar com a esposa do seu irmão que faleceu e não deixou nenhum filho homem. Isso não é estranho, né? É até complicado. Agora, caso ele não quisesse, aí a lei dizia o seguinte, que aquela mulher vai até o pessoal lá, os anciãos da cidade, e leva aquele homem, os anciãos levam aquele homem, eles têm uma conversa, e se realmente ele não quisesse casar com a sua cunhada para cumprir a obrigação do cunhado e suscitar o nome do seu irmão falecido, ou seja, para dar um filho àquela mulher e continuar a descendência daquele irmão falecido, se ele não quisesse, então a mulher chegaria para ele, né? A lei diria que aquela mulher chegaria para ele, tiraria as sandálias dos seus pés, a gente vai ver isso no capítulo 4, né, de Ruth, tiraria as sandálias dos seus pés, dos pés do seu cunhado, lhe cuspiria na face e ainda diria assim, assim se fará o homem que não quer edificar a casa a seu irmão. Então, meus irmãos, essa era a lei do levirato, da obrigação do cunhado. Ele tinha que se casar com a sua cunhada, né, que tinha perdido o seu esposo e não tinha tido nenhum filho com ele. Então ela ficaria desamparada se o cunhado dela não fizesse isso. Então estava sendo entendido ali que ele não estava demonstrando amor ou não estava se importando pela família dele, né? Não queria dar nenhum tipo de amparo àquela mulher. Porém, nem sempre era esse o motivo, né? Como a gente vai ver no capítulo 4. Por fim, aquele ritual de tirar as sandálias e cuspir na face, era um ritual que realmente envergonhava a pessoa, e no fim das contas, a Bíblia diz em Deuteronômio 25, versículo 10, que aquele homem, o cunhado que rejeitou a sua cunhada, ele seria conhecido como o homem da casa descalçada, né? Essa era a lei do levirato. A segunda lei que a gente vê na Bíblia é a lei do Goel, ou seja, a lei do resgatador. Essa lei dizia que quando um parente seu perde suas posses, fica pobre e tem que vender os seus bens, né, e fica necessitado, o Goel, que é o parente resgatador, que tem muito mais do que aquela outra pessoa, ele teria que ir até o seu parente, comprar tudo de volta e restituir a ele. Nós vemos isso lá em Levítico 25, 25. Né? Então, o resgatador, ele resgatava de volta, né, os bens do seu parente, e ele ainda tinha que ser o resgatador daquela pessoa no sentido de cuidar dela e lhe oferecer proteção. Né? Então, essa era a lei do Goel. Boaz, irmãos, está mais apto para ser um Goel do que um Levir, porque os filhos de Noemi já estavam mortos e não tinha como ele cumprir o papel do levirato, a não ser no sentido de dar proteção e cuidado a Ruth, né? Que era ali nora de Noemi. Mas o que Boaz estaria resgatando, caso resgatasse Ruth e Noemi? Aqui está a graça e a beleza da lei do parente resgatador, ou seja, do Goel. Aqui está a graça dessas coisas. Observe o que aconteceria se Boaz ele resgatasse Ruth e Noemi, e como que isso tem a ver com aquilo que Deus fez na nossa vida também. Primeiro, irmãos, a ideia de remir ou de resgatar é a mesma de comprar. Por isso nós fomos remidos na cruz, né? Se Boaz resgatasse Ruth e Noemi,
ele estaria colocando elas duas sob os seus cuidados e proteção. É justamente isso mesmo que Noemi queria, que Ruth se casasse com Boaz, para que Boaz pudesse protegê-la e cuidar dela. Por isso ela diz: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Observe, aquelas mulheres estavam desamparadas, estavam pobres. Noemi volta da terra de Moabe e ela diz assim: olha, eu voltei pobre. A essa altura, talvez ela já tivesse vendido algumas das suas posses para que ela pudesse ter sustento para sobreviver. É nesse contexto que Ruth vai dizer assim: Noemi, eu preciso ir ao campo, porque se eu não trabalhar para trazer sustento para casa, nós vamos morrer aqui. Então, elas precisavam de alguém que lhes desse amparo e proteção. E quem seria essa pessoa? Noemi pensou assim: é Boaz. Ele dará um lar feliz a Ruth. Ele dará as condições melhores de vida para Ruth. Ele tirará ela do desamparo e lhe fará uma mulher feliz. Observa agora, irmãos. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ele nos viu desamparados. Ele nos viu, irmãos, pobres por causa do pecado. Ele nos viu mortos em delitos e pecados. E Ele decidiu nos resgatar, ser o nosso Goel, nos redimir e nos dar um lar feliz. Por isso Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E Ele diz também: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Cristo é o nosso verdadeiro Goel, assim como Boaz foi o Goel de Ruth e Noemi. Cristo nos oferece proteção, cuidado. Cristo nos redimiu na cruz. Cristo nos resgatou da nossa vida longe do Senhor e nos trouxe para perto de Deus, para a casa do Pai. Nos deu uma nova vida, um novo lar. Glória a Deus por isso, irmãos. Segundo, ao resgatar Ruth e Noemi, Boaz estaria demonstrando um ato de verdadeiro amor e bondade, pois ele estaria também resgatando o nome da família de Noemi. As coisas eram assim: Boaz, se ele casasse com Ruth, ele daria um filho a ela, que seria um neto de Noemi. Esse neto tanto ressuscitaria o nome de Elimeleque, falecido esposo de Noemi, quanto ressuscitaria o nome do filho de Noemi, falecido esposo de Ruth, e daria continuidade ao nome da família de Noemi, na tribo deles. Isso tinha uma importância muito grande. Na lei diz que o primogênito é ele, o primeiro filho, seja tanto do cunhado que cumpre o levirato, quanto do Goel, ele seria aquele que daria continuidade à descendência do falecido esposo, da mulher daquele outro homem. Então esta seria uma bênção dupla. O filho de Boaz seria como que um filho adotado, pois ele pertenceria ao falecido esposo de Ruth. Meus irmãos, nós somos adotados em Cristo Jesus, por causa da graça de Deus. O Senhor na cruz não só nos resgatou, Ele também nos adotou para Deus. Você lê isso em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 17. Nós temos o Espírito no qual diz que nós somos filhos de Deus, filhos adotados de Deus. Hoje pela manhã eu conversava com um amigo que tem uma irmã que é adotada, e ele me falava a graça disso, né? De entender a adoção da Bíblia, olhando para a sua irmã, que embora não é de sangue, mas é adotada, né? Então ele disse assim para mim: olha, quando a gente passou por esse processo, né, de adotar a nossa irmã, que ela é considerada como irmã de sangue, nós entendemos muito melhor e profundamente o motivo por que Deus também nos adotou. Foi por amor, foi por graça. Deus, Ele nos comprou e Deus nos adotou. Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. Por último, se Boaz resgatasse Ruth e Noemi, ele estaria demonstrando um amor que ultrapassa o orgulho e a apatia. A apatia é um sentimento de insensibilidade para com o próximo, de desinteresse. Quando ele resgata, se ele resgata Ruth e Noemi, ele está dizendo assim: olha, eu amo vocês duas, por isso eu resgato vocês.
Caso ele não quisesse resgatar, ele tivesse um sentimento de apatia, ele diria mais ou menos assim: mulher, tem outro homem aí que é teu resgatador, é a ele que você deve buscar e não a mim, então vá em busca dele. Agora isso, é óbvio que Boaz não fez isso. Isso nos ensina, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não sentiu apatia por nós, sendo nós pecadores. Ele nos amou e ele deu a sua vida na cruz para nos redimir, para nos resgatar, para nos fazer filhos de Deus. Olha que mensagem gloriosa e maravilhosa. Às vezes nós pensamos assim: ninguém se importa comigo, ninguém vê o que eu passo, ninguém entende a minha vida. Mas Deus nos entende, Deus sabe o que nós passamos, Deus se importa com a nossa vida, se importa tanto que enviou Jesus ao mundo como nosso resgatador, para que nós pudéssemos ser seus filhos e filhas para a glória de Deus Pai. Então Boaz e Jesus são exemplos de um amor verdadeiro. Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Tudo isso nos ensina sobre a bondade e o amor de Deus para com o seu povo, para conosco, que somos pecadores. Olhe para tudo isso e diga: Deus, glória ao Senhor. Obrigado por me enviar o resgatador, o meu Goel, para me resgatar da escuridão das trevas, da casa da servidão, das mãos do diabo, para nos libertar das correntes pecaminosas que me acorrentavam. Glória ao Senhor por isso, irmãos. Nós concluímos com algumas reflexões para o nosso crescimento e saúde espiritual. Nós aprendemos hoje, irmãos, sobre o valor da família. Esse texto fala sobre família, sobre um homem que está resgatando duas mulheres. E essa história dessas três pessoas vai mostrar assim a importância da família na Bíblia. Mas eu pergunto tanto a você quanto para mim: que valor nós temos dado à nossa família? Nós temos sido um canal de bênção em nosso lar. Como nós temos tratado nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos parentes. Que valor nós temos dado à nossa família. Esse é um tempo de pandemia e muita gente está pensando assim: agora eu tenho que passar o dia todo com meus filhos e com o meu marido. Antigamente as pessoas, antes da pandemia, talvez dissessem assim: eu não tenho filho, eu não tenho tempo para o meu lar, eu não tenho tempo para minha esposa ou para o meu marido, eu não tenho tempo para os meus filhos. Agora as pessoas têm tempo para tudo. E as pessoas com o tempo que têm para tudo estão dizendo assim: tudo está uma bagunça. Os meninos não estão mais na escola, então a louça aumentou, a bagunça aumentou, eu não passo mais o dia fora. Antes eu só tinha a noite para estar com meu esposo ou minha esposa. Agora a gente passa o dia tendo que se suportar. Irmãos, o que é isso? Que valor nós temos dado à nossa família? Será que tudo isso é importante para nós? Será que, por um lado, essa pandemia não nos ajuda a entender assim: meu querido, minha querida, olhe como a família é importante. Valorize os seus pais, valorize seus irmãos, valorize seus avós, respeite, ame. Então tudo isso nos ensina, esse texto nos ensina isso. Nós temos que dar valor à nossa família, porque quando tudo se acaba, quando o dinheiro acaba, quando a política não vai bem, quando o trabalho está mal, meus irmãos, é na nossa família que nós encontramos abrigo. E a nossa família muitas vezes são os braços de Deus estendidos para nos acolher. Nós temos que valorizar os nossos parentes, os nossos pais, e amá-los, nossos irmãos, tudo mais. Por último, irmãos, nesse texto nós aprendemos que o Senhor, em sua palavra, Ele nos ensina o amor ao próximo. Olhando para Boaz, nós vemos a figura do homem que deixou de lado o orgulho que poderia existir em seu coração para que seus interesses fossem salvar Ruth e Noemi. É olhando para o Senhor Jesus que nós aprendemos que Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como caso de usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor nos amou sendo nós pecadores.
O Senhor, irmãos, quebrou as barreiras étnicas, sociais, seja lá o que for, porque Ele nos amou tanto que Ele se fez homem. Ele não fez caso do ser igual a Deus. Ele nos amou. Ele veio ao mundo. Ele disse, essa é a expressão máxima do amor de Deus pelas suas criaturas. Isso nos ensina que, se Cristo fez isso, quem somos nós para não fazer? Quem somos nós para não fazer? Nós aprendemos com isso, irmãos, a quem nós temos que amar hoje, a quem nós temos que perdoar hoje, ou liberar perdão, ou aceitar o perdão dos outros. Quem nós somos diante de Deus? Será que a nossa vida agrada tanto a Deus que nós somos tão dignos da sua salvação? Se a resposta for sim, nós estamos num caminho de perdição. Mas se a resposta for não, nós estamos num caminho de eterna salvação, entendendo assim, eu não sou digno da graça de Deus, mas Deus é gracioso para comigo. Deus poderia ter apatia para comigo, insensibilidade, desinteresse, mas Deus se interessou por mim. Deus me amou sendo eu pecador. Então, meus irmãos, olhe para essas figuras que a palavra de Deus está nos ensinando, sobre o valor da família, sobre o valor de amar o nosso próximo, de não sentir apatia, mas termos interesse, amarmos a Ele, apesar dele ser um pecador como nós e ter suas falhas. É isso que nós devemos fazer para com o nosso próximo, porque é isso que Deus faz conosco também. Que Deus nos ajude a compreender o que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele fez na cruz. Que Deus nos ajude a compreender o seu amor e a sua graça. E que essa compreensão seja de tal forma, irmãos, que nós façamos ela também ser compreendida na vida dos outros. Quando nós amamos, quando nós nos importamos, quando nós derramamos também graça sobre a vida daquelas outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Tu sabes todas as coisas, Tu nos conheces de dentro para fora. Ó Deus, o Senhor sabe os nossos sentimentos, o Senhor nos conhece. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que tudo que nós aprendemos seja algo real na nossa caminhada. Para que nós, ó Deus, demos muito mais valor à nossa família. Para que nós tenhamos a atitude de Boaz, a atitude de amar, ó Deus, ao nosso próximo, de se importar com a nossa família. Ó Deus, a atitude de revelar o amor de Cristo através da nossa vida a outras pessoas. A atitude de glorificar o Senhor nas palavras e nas ações. Bendito seja o Senhor por tudo. Assim oramos a Ti, ó Pai, gratos ao Senhor pela Tua palavra. Amém.